Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da DBOCM e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como instalar o Oracle Database 19c do zero. Então existem várias formas da gente fazer isso, tá? Existem vários sistemas operacionais, existem várias opções de virtualização para você simular isso, mas para quem está começando, quem quer entrar nesse mundo aí e dominar o banco de dados número 1 do mundo, é muito importante que você aprenda a instalar do zero. E eu vou utilizar aqui alguns critérios para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível. Eu vou mostrar para vocês esse passo a passo, beleza? Para a gente começar, pessoal, deixa eu compartilhar aqui minha tela. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre a instalação do Oracle Database 19c do zero. Nós temos diversos sistemas operacionais, né? Eu poderia instalar no Windows, no Linux, no AIX, etc. Só que, pessoal, o sistema operacional Linux, ele é o mais utilizado, tá? Então, em geral, é o que você mais vai encontrar no mercado. E a Oracle tem uma distribuição de Linux, que é o Oracle Linux 7, que é recomendado aí para o Oracle Database 19c, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai seguir essa recomendação para que realmente você possa ver o passo a passo de como instalar o Oracle 19c do zero no Linux, tá? Essa é a recomendação da Oracle. Só para vocês terem uma ideia, do Linux para o Windows, normalmente você tem uma melhoria de 30% de performance a mais no Linux, pelo fato do sistema operacional realmente estar ajustado para rodar o banco de dados Oracle de forma eficiente, beleza? Então a gente vai estar utilizando Oracle Linux 7.7. E nós vamos fazer a instalação do Oracle Database 19c. Existem outras possibilidades da gente instalar o Oracle, tá? A gente poderia instalar o Oracle com grid, com a infraestrutura de grid, que seria a camada de cluster ali, que gerencia, por exemplo, a ASM, etc. Mas a gente vai fazer um cenário simples para você que está começando aqui. Fique ligado que em breve a gente vai ter outros tutoriais desse para poder te ajudar. Então, esse é o nosso cenário. Nós vamos utilizar o Oracle Linux 7.7 e o Oracle Database 19c. E o meu objetivo com esse vídeo, com esse workshop, é realmente te mostrar na prática como que a gente faz isso em cima de uma máquina virtual. Então, independente do sistema operacional que você tem na sua máquina, você vai conseguir subir uma máquina Linux virtualizada dentro da sua máquina atual, do seu notebook. Beleza? E aí nós temos alguns pré-requisitos, pessoal, para a gente conseguir fazer isso, e é isso que eu quero falar com vocês. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Na parte 1, a gente vai falar sobre os downloads que você precisa para poder fazer isso. A gente vai mostrar para vocês a instalação do VirtualBox, que é um virtualizador gratuito da própria Oracle para você poder fazer a instalação na sua máquina. Além disso, a gente vai fazer o download, vai fazer a instalação, né, do Oracle Linux. Então, eu vou mostrar para vocês como que instala o Linux do zero, para que você consiga realmente entender o passo a passo. Além disso, pessoal, nós temos depois a parte 2 desse vídeo, que você vai fazer a instalação do Oracle Software, que o pessoal chama até de Oracle Home, né? Muito comum a gente ver isso na documentação, que é os binários de instalação realmente do Oracle. E além disso, a gente vai fazer uma criação de um banco de dados. Depois da gente ter instalado o Oracle, a gente vai mostrar isso aí, como que você pode realmente ter um banco e já começar o seu laboratório para começar os seus estudos, beleza? Então, esse é o objetivo desse nosso vídeo, para que a gente consiga realmente te mostrar o passo a passo para você começar a aprofundar aí sobre banco de dados Oracle. Pessoal, sobre virtualização, eu uso o VirtualBox, mas tem várias outras formas de você fazer isso. Existem outros players, tem VMware, etc. Eu utilizo por ser gratuito e eu quero te mostrar uma das formas. Mas assim que você fizer a sua primeira instalação, até mesmo do Linux, por exemplo, depois que você fizer a instalação do VirtualBox com o Linux, você pode criar variações, você pode realmente testar outros cenários, tá? Então, a partir do momento que você realmente domina a instalação do Oracle no Linux, você vai ver como que instalar no Windows, às vezes é muito mais fácil, tá? Então, não se apegue muito a esses detalhes, se apegue realmente aos princípios que vai se aplicar em outros sistemas operacionais. Beleza? Então vamos lá. Para a gente começar aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos fazer os downloads necessários para que a gente consiga fazer a nossa instalação. Primeira coisa, VirtualBox. Então, aqui abaixo desse vídeo na descrição, vou colocar aqui esse link, tá?
do VirtualBox para que você também possa fazer o download. Aqui nós temos aqui, eu faço o download do Oracle VM VirtualBox. Nós vamos clicar aqui e aqui você vai ver que ele é suportado, né, em diversos sistemas operacionais, no Windows, no Mac, no Solaris, em várias distribuições de Linux, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ver qual que é o seu sistema operacional agora e vai baixar de acordo com o seu sistema operacional. Eu estou utilizando o macOS, tá? Então, eu vou fazer realmente o meu download utilizando o macOS, que é o sistema operacional que eu estou utilizando. E eu vou até cancelar o meu download aqui, porque eu já tenho o VirtualBox instalado, tá? Então, depois que você instalar o VirtualBox, pessoal, são passos assim, next, next, next e finish. Você realmente só clica em avançar, é uma instalação bem intuitiva, não é nada complexo, para que você consiga realmente ter o VirtualBox instalado na sua máquina. Então, essa é a minha recomendação. Eu até tenho ele aqui instalado, tem uma VM atualmente, a gente vai criar mais uma, e eu quero mostrar realmente esse passo a passo. O segundo software que você vai ter que baixar é o Oracle Linux, pessoal. O Oracle Linux é o segundo software que você vai baixar. E aí, como que você acessa? edelivery.oracle.com. Esse é o site realmente que você vai baixar o seu Oracle Linux, tá? E aqui você vai fazer o seguinte, tá? E aí ele vai pedir para você realmente colocar algumas credenciais para você fazer o seu download, tá? E aí você tem que ter uma conta na Oracle e depois você pode colocar lá o Oracle Linux para que você consiga achar a versão 7.7, tá? Então esses são os links para download. E o terceiro download que eu queria mostrar para vocês é dos binários de instalação do Oracle, tá? Existem alguns binários diferentes que você pode baixar. Você tem uma versão RPM, o RPM é uma versão Linux, né? Que você... o RPM é um pacote do Linux, né? Então você pode instalar o Oracle como se fosse um pacote do Linux baixando diretamente aqui. É uma instalação que tem algumas limitações, tá? Eu posso até gravar um vídeo mais para frente mostrando, mas que você consegue instalar de forma muito rápida. Além disso, você tem os binários, que é o DB-Home, tá? Então, essa é a instalação que a gente vai utilizar, tá? Utilizando o dbhome.zip, que são realmente os binários de instalação. Além disso, como eu falei, existem diversos cenários. Você poderia instalar o Grid, que é a infraestrutura que roda o Oracle Cluster, o ASM Cluster File System, etc., que é muito utilizado em cenários de cluster, e pode também ser utilizado em um cenário sem ser cluster, e tem outros produtos aqui que realmente a gente poderia falar isso depois. Mas o que vai ser importante que você baixe nesse momento? O Oracle Database 19C, 19.3, dbhome.zip, beleza? Esses são os 3 downloads que você vai encontrar o link aqui embaixo para que você baixe. E aí, pessoal, a próxima parte aí que a gente vai começar eu já fiz o download dos meus arquivos, tá? Tem ele aqui, Database Home, beleza? E agora eu quero mostrar para vocês exatamente como que funciona o processo de instalação. Então vamos focar aqui na minha tela, que eu quero realmente mostrar isso aqui para vocês agora, como que a gente vai começar a abrir o VirtualBox, tá? Desses 3 links que está aqui na descrição desse vídeo, e como que a gente pode realmente iniciar a instalação. Primeira coisa, pessoal, a gente vai clicar em New. Aqui a gente vai colocar qual que é o nome da minha máquina virtual. Esse não é o nome do hostname da máquina. Normalmente eu coloco o mesmo nome, até para que tenha um padrão, tá? Mas eu vou botar as iniciais de Oracle Linux, OL7-DBA. Aqui vai colocar a localização, que os arquivos vão ser instalados, tá? Aqui o sistema operacional, estou instalando o Linux, e o Linux 64 bits, tá? Então esses são os binários que a gente vai instalar. Depois a gente vai clicar em Continue. Aqui a gente vai colocar a quantidade de memória necessária para a nossa máquina virtual. O mínimo para você conseguir instalar o Oracle 19 bem básico é 1024, mas o recomendado é 2048. Para que você não tenha problemas, para que você não tenha realmente falta de memória e um ambiente muito apertado, é importante que você siga o recomendado de 2,48, tá? Então essa é a minha recomendação, clique em Continue, depois a gente vai clicar aqui, ó, Create a Virtual Hard Disk Now, beleza? O VirtualBox ele tem vários tipos, tá? A gente não vai ficar entrando nesses detalhes, eu quero que realmente você foque aqui nos princípios para que você consiga fazer a sua primeira instalação. A gente vai utilizar o VDI, que é o VirtualBox Disk Image. Depois disso, a gente vai colocar a opção de Dynamical Allocated, que é você não alocar todo o espaço no sistema operacional, você realmente
deixar que o arquivo da VM cresça de acordo com a utilização, ou você poderia escolher o fixed size, que ele já vai realmente criar o arquivo com o tamanho que você colocou. E aqui, pessoal, eu vou recomendar para vocês a criação de um disco de 40 GB, tá? Então, os pré-requisitos para você realmente ter essa instalação, quais são? Você ter uma máquina com pelo menos 4 GB de memória, é o recomendado, tá? Com 3 até dá, até com 2 daria, mas fica bem apertado, que você teria que criar uma VM com 1 GB, e que você tenha pelo menos aí 50 GB livre, para que você consiga baixar os downloads, para que você consiga botar esses downloads aí dentro da máquina virtual para fazer a instalação, beleza? Então, vamos clicar em Create. Agora nós temos nossa máquina virtual criada. Aqui eu vou em Settings, em Configurações, que eu vou realmente ajustar minha máquina virtual com algumas configurações necessárias. Primeiro, Sistema, eu vou tirar aqui o flop, que seria o disquete, né? Isso não existe mais. Aqui em Display a gente não muda nada. Aqui na parte de áudio eu desabilito, não quero que tenha placa de áudio. E aqui, principalmente aqui, pessoal, esse é um ponto-chave, tá? Existem várias formas da gente realmente conseguir instalar esse Linux, e eu quero que a minha máquina tenha um acesso à internet, para que eu mostre para vocês uma forma bem fácil da sua máquina virtual já estar na sua rede, e que a sua máquina virtual realmente consiga até mesmo baixar pacotes do Linux direto da internet, para que isso se torne uma instalação mais tranquila. Tá? Existem outras formas, você pode baixar a ISO e copiar para lá e configurar um repositório local, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, eu quero realmente te mostrar uma forma bem eficiente para você instalar o Oracle do zero. E aí, para a gente colocar essa máquina na internet, o que eu colocaria? Bridge Adapter. E aí eu vou colocar aqui o meu Wi-Fi, tá? Então vai entrar uma máquina nova no meu Wi-Fi, tá? Ela vai realmente associar que ela está conectada na minha rede wireless, beleza? As outras redes eu vou deixar desabilitado. Nesse momento realmente não tem essa necessidade. E aí, basicamente isso que eu vou estar utilizando aqui agora, pessoal. O que é principal aqui, colocar um bridge adapter para que você consiga acessar a internet. Agora a gente vai clicar em Start. Eu vou iniciar a minha máquina virtual, tá? Para que a gente consiga iniciar a minha instalação. Agora, o que eu vou fazer? Estou colocando aqui minha máquina virtual. Eu vou localizar aqui os arquivos de instalação. Ó. Eu vou adicionar o meu ISO, né, que são os arquivos que eu fiz o download. Então, estou aqui na minha pasta download, eu vou colocar aqui, clicar em Install Oracle 19c e apontar para o arquivo .iso, que é o arquivo que realmente eu vou conseguir, que é a fonte, né, a ISO de instalação do Oracle Linux 7.7. Então, eu vou clicar aqui em Open, para ele reconhecer. Beleza, ele reconheceu lá a ISO, eu coloco em Choose e coloco em Start. Agora, realmente, eu vou conseguir iniciar o meu processo de instalação do Oracle Linux. E aí, pessoal, primeira coisa, tem duas opções aqui de testar a mídia, né, para ver se o ISO está corrompido ou não, ou instalar Oracle Linux 7.7. Eu já vou instalar direto, mas caso você tenha problemas na instalação, às vezes é interessante você voltar e testar a sua ISO para ver se realmente está com algum problema. E agora a gente já começa a nossa instalação do Oracle Linux, tá? Então a gente já está entrando aqui, está na parte 1. Já te mostrei aonde que faz os downloads, o link está aqui na descrição desse vídeo. Já te mostrei a instalação do VirtualBox, que ele é bem tranquilo, depois que você baixou, vai mudar algumas taguinhas de acordo com o seu sistema operacional, mas é muito tranquilo. E agora eu estou te mostrando a instalação do Oracle Linux na prática. Beleza? Ele está iniciando aqui, fazendo um boot inicial, buscando os dados realmente a partir da ISO que eu selecionei. Vamos lá. Deixa ele carregar.
Show de bola, está startando o installer. Beleza, ele conseguiu carregar minha tela de instalação do Linux. Agora eu clico aqui dentro do VirtualBox, dentro da console, tá? A gente vai colocar a língua que a gente vai fazer o processo de instalação. Recomendo que servidores estejam instalados em inglês, tá? Então, é até complicado você instalar em português, que muitos comandos traduzidos fica bem bagunçado, tá? Então, todo padrão da área de tecnologia, se tiver que entrar com algum suporte, se tiver um ambiente produtivo, vai estar em inglês, então realmente é altamente recomendado que você instale em inglês. A gente clica aqui em continue. E agora a gente vai selecionar aqui, tem um summary, né, da instalação. A gente vai começar realmente a selecionar as configurações, né? Ele está carregando aqui a fonte, os metadados, etc. E o primeiro passo que eu vou configurar é o date e time. Eu vou clicar aqui e vou selecionar a minha região, né, de horas. No caso seria América São Paulo. Vou clicar em Done, para ele realmente estar com o time zone correto do sistema operacional. Teclado você coloca de acordo com o seu, meu tá padrão em inglês. O suporte de língua também. Aqui o software tem a mídia de instalação, que é exatamente o que foi colocado lá na máquina virtual antes da gente startar o processo. Então ele está conseguindo ver a fonte da ISO. E aqui, na hora de você selecionar o software, o que eu faço? Isso aqui é uma boa prática, tá? Você sempre colocar a instalação mínima com as funcionalidades básicas. Por quê? Se você instalar infraestrutura básica e server, virtualization, ele vai instalar muita coisa que às vezes o Oracle não precisa. Então ele vai ficar instalando interface gráfica, vai instalar um monte de coisa, sua instalação vai demorar muito mais. E quando você iniciar o seu Linux, ele vai subir um monte de coisa desnecessária para o Oracle Database. Então, o que eu faço? Instalo sempre o mínimo e depois eu instalo os pré-requisitos do Oracle Database, tá bom? Installation Destination. Aqui a gente está colocando o nosso disco de 40 GB lá, que nós selecionamos, né, durante o processo de instalação. Não vou mudar muita coisa, não vou mudar nada aqui, tá? E aqui na parte de Network e Hostname, o que eu faço? Eu já defino aqui o hostname da máquina. É importante que a gente já coloque essa informação. Então, vamos botar OL7-DBA, ponto local domain, como se fosse o domínio, tá? Se você tivesse numa rede específica, você vai colocar o domínio necessário. Aqui eu já vou colocar como a rede já conectada, tá? Vou deixar a interface de rede habilitada. Se você clicar em configure, você conseguiria até colocar aí as configurações, né? Nesse caso, eu vou colocar DHCP para ele pegar um IP automaticamente aqui na minha rede, tá? Então, ele já pegou o IP, 192.68.1.6, tá? Então, como vocês podem ver, a minha máquina já até com IP já mesmo nas telas iniciais de instalação do Linux. Clique em OK. Beleza. Depois disso, pessoal, já vou clicar aqui ó, em Begin Installation, tá? E o meu processo de instalação começou agora, tá? Então, como vocês estão vendo, exatamente o passo a passo de como que eu inicio o processo de instalação. E aí, esse processo vai demorar alguns minutos, tá? Vai demorar alguns minutinhos realmente para ele poder executar. E agora é o processo dele realmente começar a instalar os pacotes, criar o sistema operacional e deixar o sistema operacional instalado na minha máquina virtual.
E um passo importante, pessoal, para você executar é configurar a senha do root, tá? Se você não configurar essa senha, você não vai conseguir realmente avançar nas próximas etapas. Nosso processo aqui já está finalizando, está realmente na fase final aqui, para a gente já conseguir dar um reboot e iniciar o nosso Linux definitivamente. Lembrando que esse processo, o tempo dele pode variar muito de acordo com a sua máquina, com a velocidade dos seus discos, com o processador que você tem, tá? No meu caso, normalmente ele termina aí na faixa de 20, 30 minutos. Tá demorando um pouquinho mais, até porque eu tô gravando essa aula, então realmente está concorrendo aqui com essa captura de vídeo. Mas isso é importante que você finalize, né? Qualquer tipo de aplicativo que faça concorrência com o processo de instalação para que ele seja mais rápido e mais eficiente. Beleza, nosso processo finalizado. Agora realmente você vê que a senha do root está setada, apareceu aqui como complete, tá? E a gente faz um reboot para poder fazer a nossa primeira inicialização do Linux, tá? Nossa máquina virtual está inicializando, para a gente conseguir fazer o nosso primeiro acesso do Linux depois que ele foi instalado. Show de bola. Está fazendo um boot, carregando o sistema operacional. E agora o nosso Linux foi inicializado. Como vocês podem ver, ele não tem nada de interface gráfica, então ele está na tela preta. A gente vai entrar como root, colocar a senha que a gente definiu para o root. E a primeira coisa que eu faço, pessoal, é fazer um IP ADDR, onde eu vou visualizar qual que é o IP que foi configurado para aquela máquina. Lembra que a gente conectou nossa máquina na rede do Wi-Fi, ela está na internet e ela já está com o IP DHCP, o IP dinâmico, tá? Então, o IP da nossa máquina é 192.168.6.1. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Vou acessar agora diretamente da minha máquina, tá? Eu uso o Mac, então eu posso fazer uma conexão SSH diretamente para a máquina virtual, tá? Se você estiver utilizando o Windows, eu recomendo que você use o MOBA Xterm, tá? Se escreve assim, ó, MOBA Xterm. Você procura no Google e baixa, que ele é um aplicativo bem interessante para você conseguir acessar via SSH. Tem o PUT também, mas o MOBA ele consegue exportar a parte gráfica de forma padrão, tá? Então ele é bem interessante por conta disso. E aí, agora eu vou conectar aqui na nossa máquina. Então, vou fazer um SSH root arroba 192.168.1.6. Quando a primeira conexão ele pede um yes aqui, porque ele nunca tinha conectado da minha máquina para essa nova máquina. Coloco a senha do root e eu estou dentro da minha máquina virtual, pessoal. Agora o Linux já está instalado. Esse foi o nosso primeiro passo. E agora, pessoal, como a nossa máquina está na internet, deixa eu até fazer um teste aqui. Se eu der um ping no google.com, ele está respondendo, tá? Então, eu estou provando para vocês que a máquina está na internet. Eu posso utilizar o YAM install. O YAM é um gerenciador de pacotes do Linux, que ele consegue instalar um pacote específico e as suas dependências. E a Oracle, ela oferece um pacote dentro do repositório do Oracle Linux, que ele instala todos os pré-requisitos de uma instalação do Oracle no Linux, tá? Então, a gente poderia fazer isso de forma manual, que seria ficar instalando pacote por pacote via RPM e configurando o sistema operacional, ou a gente pode rodar o Oracle Database Pré-Install 19c, que é um pacote que ele já faz isso automaticamente. Então, eu recomendo que você faça isso automaticamente, o Oracle Database Pré-Install 19c, e esse cara,
ele vai conseguir realmente instalar todos os pré-requisitos de forma automática. Então, recomendo que vocês façam essa instalação utilizando o pré-install 19C. Ele está verificando aqui a conexão com os pacotes, tá? Então, ele está validando isso aqui através da internet, está baixando as informações aí dos repositórios do Oracle Linux, para que a gente consiga iniciar a nossa instalação dos pré-requisitos do Linux. Lembrando, pessoal, que esse processo ele tem que estar com a máquina conectada na internet. Se você não tivesse com a máquina conectada na internet, você poderia fazer de outras formas, tá? Copiar a ISO para dentro do Linux e de lá configurar um repositório local, mas o meu objetivo é realmente mostrar uma das formas aqui para que você consiga fazer de forma bem fácil essa instalação dos pré-requisitos. Beleza? E aí, lembrando que a gente está fazendo um acesso SSH, você poderia fazer isso através do PUT, se você estiver utilizando o Windows, né? Você poderia fazer isso através do MOBA. O MOBA que eu recomendo para vocês, que é algo bem fácil aí de você realmente conectar numa máquina Linux através do MOBA. Como vocês podem ver, agora ele está resolvendo as dependências, ó. O que ele precisa baixar para conseguir instalar o pacote pré-install, tá? Então, são todos os pré-requisitos de pacotes, então ele está listando todas essas dependências. Se você tivesse que fazer isso manualmente, às vezes poderia te dar um trabalho se você não soubesse a sequência correta, tá? Mas o Ian, ele realmente é bem útil por conta disso. Então, vamos lá. Ele pergunta se está ok, eu coloco yes. Ele vai fazer um download de 37 megas. Beleza. E agora ele está fazendo o download dos pacotes para que todos os pré-requisitos do Windows, né, a nível de dependências, eles estejam ok. Agora ele pergunta aí sobre a chave. Eu dou yes também. Show de bola. E agora ele já começou realmente a atualizar alguns pacotes, tá? Então, um total de 65 pacotes. Quando a gente está fazendo uma instalação do zero aqui, igual eu estou mostrando para vocês. Alguns pacotes são mais rápidos do que os outros. Então, primeiro ele atualizou, na verdade, os primeiros, né? Então demora um pouquinho. E quando ele instala do zero, é bem mais rápido, como vocês podem ver. Então, ele já está atualizando aí 30 e poucos de 65, para que a gente consiga prosseguir na nossa instalação do zero aí de um Oracle Database 19C. Agora ele está verificando se está tudo ok. Show de bola. Completado a nossa instalação dos pré-requisitos do pacote do Linux. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Meu IP está dinâmico, só que eu não quero que ele tenha a chance de trocar meu IP na rede, tá? Então, eu vou entrar aqui na configuração, etc, né, sysconfig, network scripts, ifcfg, e vou pegar essa interface minha que está configurado, o ENP0S3, e aqui eu vou mudar algumas configurações. O que eu vou mudar? O boot proto, que ele está DHCP, e eu vou colocar ele como static. Primeira alteração é essa. Segunda alteração é o IP ADDR, que eu vou adicionar. Então, eu vou adicionar o IP ADDR e vou colocar igual o IP que eu quero, tá?
O IP que está aqui na máquina é 192.168.1.6. Eu quero manter o mesmo IP, 192.168.1.6, mas eu quero agora que ele seja estático, que ele realmente não corra o risco de ficar mudando, tá? Então, esses são os pontos que eu vou alterar. Vou salvar esse arquivo e vou dar um reboot na minha máquina, só para ver se a alteração do IP dinâmico para estático foi feita com sucesso. Sempre quando eu faço o reboot, normalmente, eu deixo rolando um ping nesse IP, para ver se ele parou de funcionar. Vamos esperar a nossa máquina voltar. Como vocês podem ver, minha máquina já voltou e o IP já está pingando novamente. Então agora eu posso dar um SSH e entrar novamente na minha máquina. Agora nós estamos com o IP fixo. Se eu der um IP ADDR, ele está lá, nosso IP configurado de forma fixa. Então esse é o primeiro ponto. Agora, pessoal, alguns pré-requisitos, né? A gente vai atualizar o etc hosts, tá? Que é um arquivo onde você tem as informações a respeito de resolução de nomes internamente para a máquina, tá? E o que a gente faz? A gente coloca o nome da máquina. Primeiro a gente coloca o IP, 192.168.1.6, e depois a gente coloca o nome da máquina, que é OL7-DBA. Então a gente coloca ele como local domain, que é a resolução de nome. Depois a gente dá um tab aqui e coloca OL7-DBA, tá? Com essa configuração, o que é possível? Agora eu salvei, tá? Eu simplesmente fiz um ESC 2.x. Com essa configuração, se eu fizer um ping, o nome da máquina, ele começa a resolver, tá? Ponto local domain. Então, como vocês podem ver, agora ele está resolvendo o nome, tá? Próximo passo, pessoal. Quando eu utilizei o pré-install para poder instalar os pré-requisitos, ele já criou o usuário Oracle, tá? E agora eu vou definir uma senha para o usuário Oracle. Então, eu dou um PSWD, Oracle, e defino a senha. Ele reclamou que minha senha é muito fácil, mas não tem problema, é um ambiente de teste, aí você coloca realmente uma senha mais complexa, se você quiser. Então, nós realmente configuramos agora o nosso usuário Oracle. Próximo passo, pessoal, eu vou dar um VI no etc SE Linux config. Aqui o SE Linux é um utilitário que ele pode bloquear algumas políticas de segurança, tá? E o que eu faço normalmente quando eu estou instalando o Oracle? Eu dou um disable nesse cara. Então eu coloco o SE Linux igual a disable para a gente realmente não ter nenhum tipo de impeditivo de segurança aí no sistema para a instalação do Oracle, tá? Se você não fizer isso, vai dar erro. Então é importante que você desabilite. Outra questão que eu faço também, pessoal, é o systemctl stop firewall D. Então, com isso, eu tô parando o firewall default do Linux, tá? E outra coisa que eu faço também é o disable, eu estou desabilitando realmente o firewall do Linux. Se tiver que ter algum firewall, é recomendado que você tenha um firewall externo e não o firewall do Linux, tá bom? Então, até para não ter nenhum tipo de problema também com a nossa instalação e com acesso ao banco de dados, a gente desabilita o firewall, beleza? E aí, os próximos passos agora, pessoal, é criar os diretórios de instalação para a gente finalizar a nossa primeira parte, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai criar, dar um mkdir-p para criar esse diretório, o 01 app Oracle Product 1900 dbhome 1. Esse diretório vai ser utilizado realmente para a gente poder fazer a instalação do Oracle Software, que é a nossa parte 2. Eu crio também o diretório o 02 Horadata, que é o diretório onde eu vou criar o meu banco de dados, tá? E atualizo as permissões. Dou um ch1 -r recursivo, né, para que dentro dessas pastas o owner, né, o dono, seja o Oracle, o grupo OInstall. Beleza? E além disso, o nosso último passo é dar um chmod para atualizar as permissões para 775, as permissões do Linux, de forma recursiva, né, o -r,
para o diretório U01 e U02. Beleza? Pessoal, basicamente essa é a primeira etapa, tá bom? De como você instalar o Oracle Database 19c do zero, onde eu mostrei para você como que baixa os downloads, como faz a instalação do VirtualBox e como faz a instalação do Oracle Linux, tá bom? Então, basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa primeira parte. E agora, na segunda parte, o nosso objetivo é iniciar a instalação do Oracle Database Software, que a gente vai instalar realmente os binários, né, o software que faz realmente o Oracle Database funcionar, e também vamos fazer a criação de um banco de dados, para que você já tenha o seu laboratório, para que você realmente já consiga iniciar aí os trabalhos e conseguir testar, que é muito importante que você tenha um ambiente de estudos para que você consiga estudar para certificação e estudar no seu dia a dia de trabalho. Beleza? Então, esse é o nosso próximo passo. Vamos aprofundar, então, nisso agora, tá? Vou conectar aqui na minha máquina virtual, o 92.168.1.6, é o IP que eu defini aqui na minha rede. Beleza? Estou dentro da minha máquina virtual. E agora, pessoal, um ponto importante. Eu vou abrir duas telas aqui. Vou até duplicar a minha tela. Porque eu vou ter uma conexão como root, né? Um acesso mais privilegiado. Eu vou ter também uma conexão como Oracle. E eu vou utilizar um SSH-X. Tá? O que seria isso? Esse X é para exportar a parte gráfica. Então, eu estou de dentro do meu Mac, acessando o meu Linux pela linha de comando, e aí, com essa opção de "-x", eu consigo exportar uma parte gráfica, um aplicativo gráfico, que é o software de instalação que a gente vai fazer via módulo gráfico. Existem várias formas de você instalar, dá para você instalar também sem parte gráfica, mas eu acho que, para o entendimento, para quem está instalando a primeira vez, é muito mais fácil você fazer dessa forma. Caso você esteja utilizando o Windows, minha recomendação é que você utilize o MOBA Xterm, tá? Vou digitar aqui, ó, MOBA Xterm. Digita aqui no Google, baixa esse aplicativo para Windows, que lá você vai conseguir exportar essa parte gráfica. Se você estiver utilizando o PUT, às vezes você vai ter que instalar um software adicional para você conseguir ter essa parte gráfica, tá bom? Então, vou fazer o SSH-X. Vamos lá. Estou entrando com o usuário Oracle, que é o usuário que a gente criou previamente para poder fazer o software. Não é recomendado, na verdade, você não pode instalar o software Oracle dentro do usuário root, tá? Então, você tem que ter um usuário específico, e o recomendado é que você tenha um usuário Oracle. Aqui na primeira autenticação, ele deu erro falando que não existe. Deixa eu sair e entrar de novo, que agora ele vai entrar sem dar erro nenhum, e agora ele vai conseguir exportar a parte gráfica. Beleza. Qual que é o próximo passo, pessoal? Eu vou entrar aqui dentro do meu Oracle Home, que é o diretório que eu escolhi para fazer a instalação, realmente. E agora eu vou utilizar um aplicativo, pessoal, que ele é gratuito, tá? Recomendo também que você utilize ele, que é o FileZilla, tá? O FileZilla ele tem a capacidade de pegar um arquivo que está na sua máquina Windows, por exemplo, e consegue mandar para o servidor Linux, tá? Então, como que a gente faz para poder conectar no FileZilla? A gente vai conectar aqui no IP 92.168.1.6. A gente vai colocar aqui o usuário Oracle, a senha, a porta 22, que é uma conexão remota via SSH, e vou dar um Quick Connect. Aqui ele dá essa mensagem, que é a primeira vez que se conecta, você coloca Always Trust this host, dá OK, e ele vai mostrar agora dentro do nosso servidor Windows. Aqui eu tenho o meu servidor, minha máquina, né, o meu Mac, e aqui eu tenho o meu servidor Linux, tá? Então você poderia utilizar o FileZilla, você pode buscar. Vou colocar o link dele também aqui na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso ao FileZilla para poder copiar arquivos. Existem outros aplicativos, tá? Você pode fazer do jeito que você achar mais interessante, mas caso você nunca tenha feito isso, recomendo que você utilize primeiro o FileZilla para fazer seus primeiros testes. E aí, vou localizar aqui do meu lado Downloads, vou colocar aqui a instalação, estou aqui na minha pastinha, onde tem o Database Home, tá vendo? E eu vou copiar os binários que eu baixei na parte 1 para dentro do meu servidor de banco de dados, minha VM Linux, que a gente vai estar realmente iniciando essa cópia. Então, aqui está dando uma estimativa de mais de 20 minutos para poder iniciar essa cópia.
para a gente conseguir iniciar a nossa instalação. Então, o próximo passo agora é copiar o arquivo, o download do Oracle Database, o software da sua máquina para dentro do Linux que você acabou de instalar na máquina virtual. Beleza, depois de alguns minutos, nossa cópia foi finalizada, ele saiu daqui de QE Files e foi para Successful Transfers. Então aqui ele fala realmente que foi copiado com sucesso. E agora, pessoal, o próximo passo, a gente vai fazer um unzip para descompactar os binários que estão dentro do Home Oracle, e aqui está Database Home, e eu vou descompactar exatamente nesse diretório, tá? Isso mudou nas versões anteriores, você, por exemplo, descompactava em qualquer local e executava e ele iniciava o processo de instalação apontando para o diretório. No Oracle 19, até nas versões um pouco antes, na 18, você tem que descompactar o zip dentro da pasta que você quer instalar o software do Oracle, o Oracle Home, tá bom? Então a gente vai fazer esse unzip aqui agora, e esse processo deve demorar alguns minutos, né? Se a gente for verificar aqui, ó, o arquivo tem 2.9 GB, tá? Então não é um arquivo pequeno, e ele está descompactando tudo dentro do diretório de instalação do Oracle Home. E aqui, se a gente fizer um ls, a gente vai começar a ver os arquivos lá, os diretórios sendo criados, e os arquivos realmente sendo descompactados dentro do Oracle Home, que é o diretório onde nós vamos fazer a instalação. Nós temos dois diretórios principais, né? O primeiro é o Oracle Base, tá? Que normalmente o Oracle Base, ele se resume ao 101 app Oracle, né? Que é a raiz ali, a base, né? Em cima desse base você pode instalar alguns homes, tá? Aí nós criamos a pasta produto 19 DB Home 1. E aqui dentro que é o Oracle Home da versão 19. Você poderia ter outros homes? Poderia. Então você poderia ter um home com a versão 19, um home com a versão 18, um home com a versão 12. Então é possível você ter vários homes na mesma máquina, tá? Lembrando que você pode criar um banco de dados, né? Cada banco de dados para um home específico. Tá? Às vezes a administração fica um pouco mais complexa quando você tem vários homes, mas nesse momento o nosso foco aqui é realmente mostrar como que você instala a última versão do Oracle 19 lá dentro. Se a gente fizer um ls, a gente consegue ver, ó, nosso diretório realmente já está com mais arquivos. Se a gente fizer um du-h, a gente consegue ver que tem 701 megas já descompactados aqui dentro. 793, 800, então a gente consegue ver que realmente o nosso diretório aí está começando a descompactar os arquivos. Nesse caso está tudo dentro do barra, tá? Então a gente está usando 5.2 GB. E esse é o diretório que nós temos. Agora é aguardar um pouquinho, deve durar alguns minutos para a gente conseguir descompactar e iniciar a nossa instalação. Depois de alguns minutos, finalizado aqui o unzip, a descompactação, agora nós temos aqui no nosso diretório do Oracle Home, né, todos os arquivos lá. E o que a gente vai fazer? A gente está dentro do DB Home 1, né, o diretório que foi descompactado, e agora a gente vai rodar o nosso Run Installer. Ele não reconheceu aqui a parte gráfica. Eu acredito que seja alguma questão aqui da sessão. Então, eu vou sair, entrar de novo. Entrar dentro do diretório, dar o Run Installer. Agora, eu acredito que vai. Ele demora alguns minutinhos aí para poder exportar essa parte gráfica. Show de bola. Carregado agora o nosso instalador, o nosso Run Installer, e ele aparece nessa tela inicial aqui para você instalar o Oracle 19c. Nós temos duas opções logo de cara.
Primeiro, para você criar e configurar um single instance database, então você pode instalar e já criar um banco de dados, que é o que a gente vai fazer, que é até mais rápido, ou você pode instalar só o software e depois instalar o banco de dados. A gente vai utilizar essa primeira opção para realmente você já ter até mesmo um banco de teste para você começar a trabalhar com o banco de dados. E aí nós temos duas opções, o Desktop Class, que é uma opção realmente mais apropriada aí para um laptop e um desktop, que você realmente está com uma configuração um pouco mais mínima, e o Server Class, que é realmente quando a gente está falando de ambiente de produção, de data center. Então, como a gente está no nosso notebook, a gente vai colocar o Desktop Class, clique Next. A nossa próxima configuração é o Typical Installation, onde a gente vai colocar onde é o nosso Oracle Base, que a gente já falou que era um app Oracle. A gente vai colocar aqui também o Database File Location, onde vai ficar a localização do banco de dados que eu vou criar. No nosso caso, eu criei um diretório dentro do 02 hora data. Esse é o diretório que eu quero realmente criar o meu banco. Tá? Então, eu vou colocar aqui o 02 barra hora data, a versão que a gente vai estar instalando. Nós temos duas opções atualmente, que é a Enterprise Edition, que é mais completa, né, onde a gente vai conseguir testar as features que caem na prova de certificação. Então, recomendo que você instale o seu lab com a versão Enterprise Edition, mas se for um ambiente produtivo dentro de um cliente, é importante você verificar qual licença que foi adquirida, tá? Aqui depois nós temos o Character Set, vamos deixar o Unicode, o grupo de usuários, o DBA, e o Global Database Name, nós vamos criar a nossa instância ORCL. Então, vai ficar desse jeito. E agora, a gente vai colocar a senha. Vou colocar uma senha aqui padrão, tá? Eu quero que já crie ele como um container database, lembrando que aqui é a arquitetura multitenant. Vamos habilitar isso aqui, porque no Oracle 20C vai ser obrigatório, e já vai criar um ORCL PDB lá. Beleza? Ele está reclamando que a senha não está tão complexa assim, como é um ambiente só de teste. Realmente eu botei uma senha simples e vou ignorar esse aviso. Ele está reclamando novamente que a senha está muito simples. Vou prosseguir, porque é realmente o meu laboratório, eu não quero botar senha complexa. E aqui nós temos o Oracle Inventory, que é basicamente onde fica armazenados os metadados de instalação, tá? Você tem vários homes, etc. Qual que é o grupo? Grupo on install, beleza? Vamos clicar em Next. E o próximo passo é, durante o processo de instalação, ele vai ter que rodar alguns scripts como root, né? Depois que você finalizar a instalação, ele roda um script para poder realmente finalizar o seu processo e com o usuário mais privilegiado. Aqui você tem essa opção onde você pode informar a senha do root, tá? E pedir para que automaticamente ele já rode esse script como root. Então é possível fazer isso. Eu vou colocar a senha do root, clicar em Next. Agora ele está verificando os pré-requisitos, né? Os pré-requisitos, lembrando, são aquelas questões dos pacotes do Linux, que é aquele pré-install que a gente fez de forma automática, onde o próprio Oracle a gente já baixou aí do repositório do Oracle Linux todos os pré-requisitos para instalação, como parâmetro de kernel, como criação de usuários, Oracle, os pacotes do Linux principalmente. Ele está validando todos esses pré-requisitos. Show de bola, validou aqui os pré-requisitos, ele reclamou da área de swap. Nesse caso, ele está falando que o valor atual são 2 GB e o esperado seria 2,5 GB. Nesse caso aconteceu porque realmente eu tenho 2 GB de memória na minha máquina virtual.
Mas o interessante é que o ideal é que não utilize o swap. Swap é uma área quando a memória foi toda alocada, ele começa a escrever em disco, tá? Então, não quero que utilize swap, não vou utilizar a memória toda, vou ignorar esse erro. E se você tiver realmente no seu laboratório, você pode ignorar também. Caso você tenha um servidor, normalmente você vai ter mais do que 2 GB de memória e nem deve acontecer esse erro. Então, vamos clicar aqui em Next também. Ele vai falar aqui que a gente está ignorando alguns pré-requisitos, beleza, a gente sabe já o que é a área de swap, que não é crítica e que a gente nem deve utilizar. E agora a gente tem um resumo da nossa instalação. Qual que é o installation method, qual que é a edição, qual que é o Oracle Base, o software location e etc. Nós temos aqui todas as configurações para a nossa instalação. E agora a gente vai clicar em Install para iniciar o nosso processo de instalação. Lembrando que ele vai instalar o software e, além disso, ele já vai criar um banco de teste, um Oracle Database Configuration. Ele vai começar realmente a criar uma instância Oracle. E agora esse processo deve demorar um pouquinho, realmente, mas é um processo realmente mais fácil de você validar a sua instalação, de já montar o seu laboratório e já ter realmente um banco de teste para poder executar. Agora ele está perguntando aqui sobre a execução do root.sh, né, do script da instalação. Os binários já foram instalados, né? E agora a gente precisa rodar o script, só perguntando se eu realmente quero continuar. Vou confirmar igual yes. Ele já está executando aqui, executou o root scripts. E agora ele já começa a configuração do Oracle Database. Então, ele está fazendo, já no processo de instalação, a função que eu faria separado, por exemplo, no DBCA, de criar uma nova instância, de criar um novo banco de dados. Então, a gente já está realmente já criando o nosso banco inicial de uma forma rápida, dentro do processo de instalação. E depois de alguns minutos, pessoal, nossa instalação foi finalizada e ele já fez a criação do nosso banco de dados e ele, inclusive, já fez a configuração do Enterprise Manager Express, tá? Então, se a gente for via browser e colocar o IP da nossa máquina, a porta, a gente consegue até mesmo acessar o nosso banco de teste aqui via Enterprise Manager Express. Tá? Então, essa é uma questão também que é importante, que é uma das ferramentas que nós temos. A gente pode dar um close aqui, e a gente vai conseguir navegar aqui internamente. Se a gente entrar, por exemplo, com o usuário Oracle, a gente consegue exportar as variáveis. A gente der um cat aqui no etc hora tab, a gente consegue ver ó, que nós temos nosso banco RCL, a nossa instância está no ar, o SMON, o RCL. Se a gente der um listener status, a gente vai conseguir ver que o listener está no ar e etc. Tá? Além disso, pessoal, a gente pode entrar aqui no SQL Plus e pode fazer uma consulta. Aqui, ó, show PDBs para ver os pluggable database. Nós já temos um RCL PDB que a gente selecionou durante o processo de criação. Então, de fato, nós temos já o nosso ambiente Oracle instalado, tá? Esses são pontos importantes que eu queria realmente mostrar para vocês nessa aula. Como que você pode criar um ambiente do zero e fazer uma instalação do Oracle Database 19c no Linux, que é o sistema operacional mais utilizado, do zero, e como que realmente vocês podem aplicar isso no seu ambiente, no seu dia a dia. Tá? O nosso objetivo aqui realmente é compartilhar
E espero que essa aula de alguma forma tenha te ajudado, tá? Eu vou deixar essa gravação aqui disponível no nosso canal do YouTube. Se você gostou, encaminhe para algum amigo que faça sentido, que também esteja querendo entrar nesse mundo, que queira realmente fazer uma instalação do Oracle Database do zero, que esse conteúdo possa te ajudar. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Então dá um like, se inscreva, habilite o sininho para que você seja notificado nos próximos vídeos, que toda semana nós temos aulas aqui gratuitas para poder te ajudar nesse universo Oracle. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!